O trabalho é intitulado Efeito da temperatura do solo e precipitação pluvial sobre a fauna de formigas edáfica em 3 fragmentos de cerrado, tendo como autores Luiz Daiane Araújo da Silva Formiga, Daniel da Silva Costa, Mayra Rebeca, Camila Braga, Cleilton Lima, Márcia Verônica, Luene Vitória, Rodrigo de Souza e Judson Chaves Rodrigues, tendo como orientadora professora Luiza Daiane Araújo da Silva Formiga. Conhecido como a savana tropical mais rica do mundo em biodiversidade, o Cerrado brasileiro inclui diversos tipos de ecossistema. Este bioma possui uma vegetação que chega a ser considerada uma das mais diversificadas do Brasil. Mostra-se impossível discutir a biodiversidade terrestre sem mencionar as formigas, uma vez que as mesmas representam a maior parte da fauna de artrópodes encontradas em praticamente todos os ambientes terrestres. Assim, devido disporem dessa vantagem de serem organismos dominantes nos ecossistemas, em função tanto de sua dominância em riqueza de espécie quanto em número de indivíduos, os formicídios são constantemente empregados em estudos sobre a diversidade e comunidades. Além da estrutura da vegetação influenciando a comunidade de formigas, as variações de temperatura do solo, umidade relativa do ar, luminosidade e pluviosidade local também podem influenciar essas comunidades nos agroecossistemas. O trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da temperatura do solo e precipitação pluvial sobre a fauna de formigas edáfica na APA do Iamum, Caxias, Maranhão. Metodologia. O município de Caxias está situado na mesma região do leste maranhense, onde a área de proteção ambiental municipal do Iamum está localizada próximo ao perímetro urbano da cidade de Caxias, onde é cortada transversalmente pela MA 127, ligando Caxias ao município de São João do Soter. A área de estudo caracteriza-se por apresentar clima subúmido seco, com índices pluviométricos regulares entre 1.600 e 1.800 milímetros de volume de chuva e média anual de temperatura equivalente a 24 graus Celsius. A área experimental estudada foi dividida em 3 áreas, uma de borda e outras 2 com fitofisionomias distintas. Na área 1, a margem da estrada, que são 10 metros da borda, é uma área aberta, onde apresenta arbustos, gramíneas e árvores dispersas. Já na área 2, que é um cerrado senso estricto, tendo 250 metros do primeiro transecto da área de borda, apresenta uma vegetação típica de cerrado com árvores de pequeno e médio porte. Já para a área 3, que é a mata ciliar, com 500 metros do primeiro transecto da área de cerrado senso estricto, apresenta uma vegetação mais fechada, com árvores de pequeno, médio e grande porte. O material obtido para estudo foi coletado entre os anos de 2019 e 2020, durante os meses de outubro a dezembro de 2019 e janeiro a março de 2020, através de armadilhas de queda do tipo PROVD. E para a coleta de dados abióticos, foi realizado o monitoramento da temperatura do solo via aferição direta em campo durante o período de coleta do material, por meio de termômetro digital do tipo espeto. Com a obtenção desse dado, calculou-se então a média das temperaturas dos pontos por área. Os dados da precipitação dos meses foram obtidos mediante a Estação Meteorológica de Caxias. Para as análises, foi produzido um banco de dados no programa software Excel para a construção das tabelas com as quantidades de espécimes coletadas por área. Resultado de discussão. Verificou-se que a variação da temperatura do solo não interferiu na distribuição da abundância de indivíduos. Entretanto, quanto à variação da precipitação pluvial, pôde-se observar a abundância dos espécimes nas áreas estudadas. De modo geral, a área 1 apresentou maior abundância de indivíduos em todos os meses de coletas, em comparação com as áreas 2 e 3. Sendo possível verificar também que o mês de março de 2020 foi o que obteve o maior índice de precipitação. Em contrapartida, dezembro de 2019 foi o de menor precipitação. Entretanto, é notória a maior abundância de indivíduos durante o mês de menor precipitação, que é dezembro, para as 3 áreas estudadas, em relação aos demais meses. Sendo assim, essa maior ocorrência de formicídios no período seco, que compreende os meses de menor precipitação, está provavelmente associada ao grande acúmulo de serrapilheira presente no solo, uma vez que essa é usada como meio de nidificação e forjamento por qualquer espécie que circule na área. O gênero Atta, de modo geral, obteve a segunda maior representatividade em todo o período seco. Em contrapartida, sua abundância no período chuvoso foi constatada um total de apenas 12 indivíduos. Diversos estudos realizados sobre formigas cortadeiras demonstram que os valores maiores alcançados quanto à presença desses gêneros na área estudada correspondiam à estação seca. Isso, portanto, pode ser atribuído ao fato de que o gênero Atta, como formiga cortadeira, promover o corte e o carregamento de folhas para dentro dos seus ninhos a fim de cultivar o fungo simbionte, que representa a sua principal fonte alimentar e abrigo para a prole, podendo esse fungo, por sua vez, ser coletado por esses formicídios na serrapilheira. Considerando os resultados obtidos a partir do levantamento da mimecofauna de solo nas áreas estudadas, foi possível chegar às seguintes conclusões. A área 1 apresentou a maior abundância de formicídios e a temperatura do solo não interferiu sobre a abundância dos indivíduos. Porém, a precipitação teve efeito direto no número de formicídios.